Olá, a partir de agora você acompanha o programa Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Nesse programa, nós discutimos temas que são debatidos pelo poder público na cidade, sempre com a presença de vereadores e também de pessoas da sociedade civil. No programa de hoje, a gente vai falar dos 60 anos do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, uma entidade aí bem tradicional, muito conhecida, que ajuda bastante os produtores aqui do nosso município. Bom, vou apresentar para vocês quem vai conversar com a gente no programa de hoje. Aqui ao meu lado está o vereador Vitor Emori, do PL. Muito obrigada, vereador. Janaína, eu que agradeço essa oportunidade, esse espaço da TV Câmara, né, a você. Cumprimentar também todos os telespectadores que entendam Mogi das Cruzes uma agricultura pujante, forte. Por trás tem um sindicato atuante e forte também. Com certeza. Eu vou apresentar, então, os outros convidados do nosso programa de hoje. Está aqui o Fábio Dan, ele é produtor de flores, né, especificamente de orquídeas, é o atual presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. Também temos o Jorge Cuta, ele é produtor de hortaliças, ex-presidente do Sindicato Rural, e o Gildo Saito, ex-presidente também do Sindicato Rural, produtor de cogumelos, atual diretor, delegado do Sindicato Rural na FAESP, também coordenador da Comissão Técnica de Hortaliça, Flores e Orgânicos da FAESP. Isso, né, Gildo? Isso. Muito obrigada pela presença dos três. Vamos começar, então, falando da importância desse sindicato, desses 60 anos, como que a entidade surgiu, né, e a importância dela. Quem que pode falar pra gente? É o Jorge? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Janaína. Queria agradecer à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes pela oportunidade de a gente contar um pouquinho a história do nosso sindicato rural. Originalmente, em 1950, foi formada a Associação Rural de Mogi das Cruzes e, mais ou menos em 1965, por força de adequação à legislação, ele se transformou no Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. Inicialmente, ele foi presidido pelo senhor Minor Harada, uma pessoa muito importante da agricultura de Mogi das Cruzes, que durante 20 anos ele ocupou esse cargo. Posteriormente, o senhor João Giabe assumiu o Sindicato Rural por mais 20 e poucos anos. Aí nós sucedemos ele ao longo desses anos. E você, como presidente, ficou em quais anos? Eu fiquei durante 2 mandatos, depois do João, de 2002 a 2006, durante 2 mandatos. Gildo também foi presidente do sindicato. Como é que foi a sua atuação, esse período que você ficou, Gildo? Bom, primeiramente agradecer aqui a oportunidade, né, de estar aqui falando aí do nosso sindicato rural, que a gente tanto se orgulha e que trabalha sempre pelos direitos dos nossos produtores rurais e pelos nossos municípios, né? A agricultura é a base de toda a economia. Eu vim em 2000 para trabalhar, ajudar voluntariamente. É bom até colocar isso, que todos os nossos diretores, nós somos voluntários, né? E eu vim a convite do senhor Jorge Cuta, que estaria naquela época sucedendo o senhor João Giabe, que ficou 20 anos. O João Giabe foi vereador, foi deputado estadual, federal, e aí quando ele foi sair para prefeito, então ele tinha que deixar o cargo. Então Jorge Cuta assumiu esse desafio, né, que era um desafio muito grande para nós produtores, que não tínhamos essa noção de como gerir, como cuidar de um sindicato rural. E o Jorge fez esse convite, nós aceitamos estar com ele. Inicialmente eu queria ficar só 3 anos, né, que era um mandato, mas hoje já faz 25 anos que eu estou como diretor do sindicato rural. E fui presidente em 2019 a 2022. Fora isso, nós passamos já por outros cargos, né, para poder colaborar dentro da entidade. Certo. Fábio Dan, que é o atual presidente do sindicato, como é que tem sido aí a atuação? É um trabalho árduo, né? Um trabalho bem que vocês precisam estar acompanhando sempre a situação dos produtores rurais da região. Como que funciona, Fábio? Bom, primeiramente, né, agradecer aí a oportunidade cedida a nós através da Câmara dos Vereadores, através do Vitor Emori. Abraço para pro Farofa, o presidente
da Câmara e a todos os vereadores aí de Mogi das Cruzes. Bom, eu estou como presidente, sucedendo aqui a presidência do Gildo. Terminei o meu primeiro mandato e agora estou no início do meu segundo mandato. Os desafios aqui da nossa região aqui é bastante grande, né? A agricultura em si, ela tem vários desafios e aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes, aqui considerado como um cinturão verde, ainda mais uma área mais importante na geração de alimentos aqui para nosso estado, nosso Brasil inteiro aqui. E o sindicato ele tem atuado bastante forte para os problemas que vão surgindo, impostos, cobrança de água, tem várias coisas que vão surgindo e que nós sempre estamos aqui ao lado do produtor defendendo a nossa categoria para que nós consigamos aí, né, continuar a nossa atividade e alimentar todo esse povo brasileiro. Certo, vereador, 60 anos do sindicato, importante a gente comemorar, celebrar, porque é uma entidade que ajuda um setor produtivo muito importante em Mogi das Cruzes. O senhor acompanha de perto esse trabalho? Como que tem sido? Sim, tenho acompanhado, sim. Destacar que Mogi das Cruzes, o Fábio Dan citou do Cinturão Verde, mas se destaca também na produção. Aqui é considerada a terra do caqui, um dos maiores produtores de néspera também, né? Terceiro maior produtor de flor, né? Flor, do da estado. orquídeas. Então, por tudo isso aí, a gente tem acompanhado, tivemos umas lutas, nós estamos comentando agora há pouco, a luta que o setor teve há 4 anos atrás. O governador da época queria taxar o ICMS em torno de 4% em toda a comercialização dos produtos agrícolas. O Sindicato Rural fez uma grande batalha, um enorme traturaço. Acho que a FAESP fez no estado todo, né, uma coisa sincronizada, e Mogi das Cruzes foi muito bem organizado. A gente abraçou a ideia também, fomos a campo juntos, fizemos um enorme tratoraço na cidade, outras batalhas que a gente tem acompanhado. A reforma tributária recente também taxou o cogumelo que na nossa região é um dos maiores produtores, é o maior produtor de cogumelo do Brasil, e impacta diretamente essa taxação dessa reforma agrária que originalmente estava falando até em 27%. Houve uma grande luta, o sindicato trouxe até ministros, foi a Brasília, conversou com senadores, mas conseguiu diminuir para em torno de 10%, mas a luta ainda continua. Então, e o sindicato presta grandes serviços, prestação de serviço, assistência técnica, assistência contábil, jurídica, cursos, palestras. Quando tem alguma legislação nova, eles estão sempre atuantes, levando ao conhecimento do agricultor. Hoje o agricultor ele precisa ter até um CNPJ, não é isso? O CNPJ, ser um conhecimento de empreendedorismo. Então eles dão até cursos, palestras, então a gente tem acompanhado. E recentemente, em relação aos 60 anos, semana que vem teremos uma sessão especial da Câmara Municipal para comemorar, na verdade, a Câmara Municipal agradecer essa atuação do Sindicato Rural por esses 60 anos. Certo, Gildo, então vamos falar um pouquinho do setor de cogumelos que o vereador falou, aproveitar esse gancho. Como é que tem sido a situação aí, a atuação nesse ramo? Não só na questão da reforma tributária, que ela começa a entrar em vigor a partir de 2027, né? E em 2032 ela se torna total. Nesses anos de 27 a 32 vai continuar tendo o ICMS e vai entrar outros impostos, né? Até se tornar totalmente os impostos da nova reforma tributária. E inicialmente até as verduras, todas as verduras, frutas, legumes, os ovos, as frutas, todas elas iriam ficar taxadas em 26,5%. Então foi uma briga grande que nós, Sindicato Rural, a Federação da Agricultura e a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, reunindo todas as federações do Brasil, conversando dentro da CNA,
levamos esse assunto à Câmara dos Deputados Estaduais e também ao Senado, para que a gente pudesse reverter esse quadro. Porque as hortícolas, os ovos, as frutas, cogumelos, todos os alimentos, não deve ser cobrado. Nós temos essa convicção que se você cobra um alimento, principalmente da população que já é muito sofrida, ela não vai conseguir pagar essa conta. E se a população não conseguir pagar, essa conta acaba retornando para o produtor, e o produtor vai ter que pagar esse imposto. E ele também não está em condições de pagar mais impostos. E então conseguimos, pelo menos, isentar todas as hortícolas, frutas e os ovos. Só que nesse relatório ficou entre parênteses, exceto cogumelos. E aí nós tivemos uma outra luta aí, reunimos nossas lideranças aqui, fomos conversar com o nosso vereador Vitor Mori, que nos ajudou aí a falar com nossos deputados aqui da nossa região, e junto com o partido do PL, o presidente do partido do PL também, nos acompanhou até Brasília, e nós fizemos reuniões lá com a senadora Tereza Cristina, que abraçou essa causa, e ela fez a emenda pedindo a correção. E continuamos o trabalho, o deputado Márcio Alvino também nos acompanhou, deputado Marcos Damasio também, e a gente conseguiu reverter uma parte. Então, nós conseguimos um desconto de 60% do imposto, mas ainda falta 40%. E nós queremos chegar nos 100% de isenção para todos os tipos de cogumelos, porque nós queremos tornar o cogumelos uma comida popularizada, né? Para que todos da população tenham acesso. Cabe ressaltar que nós aqui, através do Sindicato Rural, junto com a Secretaria de Agricultura, junto com a Prefeitura Municipal, já criamos um programa mogiano de aquisição de alimentos, que compra as verduras, os cogumelos estão inclusos, e dos produtores familiares, e colocamos nas cestas verdes que vai para as famílias que estão cadastradas, né, que estão em estado de vulnerabilidade. Então, já colocamos o cogumelo também na merenda escolar. Então, hoje, as crianças recebem cogumelo shimeji na merenda escolar. Nós colocamos cogumelo shimeji no Programa Municipal de Aquisição de Alimentos. Então, assim, nós levamos esse nosso projeto também até Brasília e mostramos para eles. Falamos, já estão, para as famílias mais pobres, consumindo os cogumelos. O cogumelo foi considerado como de uma cozinha de alta gastronomia, por isso ele ficou tarifado. Esse é o discurso deles lá, né, de quem fez na verdade, essa lambança, né, porque colocar um alimento igual o cogumelo na taxação, isso é de quem não entende mesmo. Entendi. E essa luta, então, continua? Essa luta continua, inclusive, há algum tempo atrás, o deputado Márcio Alvino subiu ao púlpito lá na Câmara dos Deputados, pedindo também a adesão de outros deputados nesse reforço aí, para que a gente possa realmente derrubar essa tarifação em cima do cogumelo. Certo. Vamos falar agora um pouco da produção de hortaliças, o Jorge, desse setor. Jorge, como é que tem sido aqui no Cinturão Verde do estado de São Paulo? Como é que está a produção? A gente sabe que tem muito a ver com o clima, né? Com a questão de chuvas. Como é que está atualmente? A produção de hortaliças da nossa região, a principal em termos de área e volume que nós temos são as hortaliças, né? Principalmente alface, repolho e coisas verdes. Abastecemos São Paulo, Rio, uma produção muito grande, né? Mas a maior preocupação nossa é realmente o preço final, né? A gente nunca consegue, porque o custo de produção está cada vez mais alto para a gente. Então, nós fazemos parte de um segmento econômico também, né? Então, os nossos insumos, sementes, todos eles estão aumentando, né? E o preço final não consegue acompanhar. E temos série de outros problemas também, que é uma cultura que utiliza muita mão de obra, né? E hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de aquisição, porque tem poucas pessoas dispostas a trabalhar. Muitas pessoas recebendo uma série de benefícios e a gente tem muita dificuldade para trazer essa pessoa de novo para o campo, né? Fazemos esse curso de capacitação, tudo, mas realmente nós temos um déficit muito grande.
Temos o problema, por exemplo, da expansão da zona urbana, que está ocupando cada vez mais áreas. Bairros que nem o Porteira Preta, Porto Juro, próximos a Mogi, têm extrema dificuldade em manter essa produção. E, infelizmente, estamos perdendo muitos produtores por causa disso também. E outra dificuldade é a sucessão também, né? A sucessão estamos tendo muito problema com os sucessores. Mas, assim, a gente está tocando. Continuamos como sempre, mas a produção da área de hortaliças continua sempre forte na nossa região. Certo. Fábio, vamos falar um pouco também da produção de flores, que você também atua nessa frente. Também tem produção o ano todo, depende muito do clima. Como que funciona? Bom, aqui a nossa região é considerada como a terceira maior produtora de flores aqui do Brasil, né? A primeira é Olambra, depois Atibaia e depois Mogi das Cruzes. A nossa região também é privilegiada pelo clima que nós temos aqui, de produção de flores, principalmente de orquídeas. E nessa Mata Atlântica que nós temos aqui na Serra do Mar, existem várias orquídeas nativas aqui da nossa região também. E assim, aqui a nossa região é bem forte na produção de orquídeas. A produção de orquídeas aqui no Brasil também, ele se iniciou aqui na nossa região aqui de Mogi das Cruzes como uma produção mais em grande escala. Mas hoje a Olambra tem uma produção maior, mas a orquídea, em termos de diversidade, aqui em Mogi das Cruzes é bem mais forte. Igual o Jorge falou, né? Questão de mão de obra, de sucessores, isso eu acho que não só aqui na nossa região, mas é um problema assim praticamente do Brasil inteiro, se não do mundo inteiro, né? Mas são problemas que eu acho que a gente tem que enfrentar, né? Criar cursos, incentivar as crianças, a importância dessa nossa agricultura, que é um bem-estar, de saúde para todos nós, né? Alimentos saudáveis, principalmente frescos, na nossa mesa. Apesar de flores não ser um alimento comestível, mas nós consideramos como um alimento da nossa alma, né? Principalmente os problemas ocasionados recentemente com ansiedade, problemas mentais, e para isso a flor eu acho que é fundamental para a gente poder ter um equilíbrio, uma proximidade com a natureza. E os desafios são enormes, iguais de todo o setor, não só aqui da nossa região de hortaliças, mas de grandes culturas, de cereais também não é diferente. Certeza, vereadora, a gente falando de várias, né? Cogumelo, hortaliças, flores, é tão importante ver essa diversidade. Sim. E lógico, como eles falaram, tem alguns problemas que precisam ser combatidos. Sim. E nessa questão o poder público acompanha. Sim, sim. Aqui na nossa região tem muita agricultura familiar, né? Não sei qual a porcentagem, Gildo. Uns 86% é familiar. Familiar, então são pequenas áreas. Tem produtos que nem cebolinha, cheiro verde, salsa. Tem produtos que ele não precisa de uma área muito grande. A gente vai ali em Jundiapeba, né? Tem pessoas que com 1 hectare está produzindo só com a sua família, quase sem empregado nenhum. Então, mas todos eles requerem uma assistência, requerem um conhecimento. Hoje não existe mais aquela emissão de nota fiscal como antigamente na caneta, é tudo eletrônico, DANF, né? Então aí a importância do acompanhamento das legislações que são editadas, são publicadas, né? O Sindicato Rural, a gente tem bastante contato com o Sindicato Rural, com a Secretaria da Agricultura Municipal também, com o secretário Renato. Então, a Câmara Municipal sempre tem acompanhado e dando suporte naquilo que lhe é a prerrogativa, né? De estar dando suporte para que a gente possa estar fazendo o melhor para que possa eles também poder dar a sua assistência. E a gente tem acompanhado o trabalho do Sindicato Rural, realmente é louvável mesmo. Então, e logicamente quando vem
são publicadas normas que vai na contramão da necessidade deles, a gente junta a eles também até para que a gente possa reforçar e tentar derrubar essas normas que não vêm na contramão da necessidade dos agricultores, como é o caso da reforma tributária, né? Ele vem totalmente na contramão, um momento que estávamos popularizando o consumo de cogumelo, né? Isso aí seria um duro golpe, realmente, né? Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? A gente sabe que a tecnologia faz parte da vida de todo mundo, no campo também não tem como. Como é que está essa situação para ter acesso, né? O vereador falou, precisa, né, emitir alguns certificados eletrônicos. Como é que está esse acesso à internet aí para a produção rural? Bom, a gente ainda tem muitas áreas rurais que o sinal de celular não tem. A torre falha, né? Você tem que ir lá no alto do morro, tentar erguer o celular para ver se você consegue achar uma torre, e às vezes mesmo assim é bem falho. E a outra questão é a internet mesmo, né? Então, hoje, para você ter condições de fazer a nota fiscal eletrônica, você precisa de uma internet boa, que ela não varia, que ela não caia. Porque senão todo o processo, na hora que você está preenchendo e de repente ela dá uma variação, ela cai, ela volta tudo no início novamente. E você acaba não conseguindo fazer isso. Então, para atender esses produtores, que muitas vezes eles soltam poucas notas, o Sindicato Rural criou alguns pacotes, né, onde o Sindicato Rural ele faz toda a assistência para esses nossos produtores, desde certificação digital, até o preenchimento das notas fiscais. Então, o produtor liga lá e fala, olha, eu preciso preencher uma nota de 50 caixas de Nespera, 10 de caqui, e o destinatário é o box tal do Ceasa São Paulo. O Sindicato Rural preenche essas notas e manda no WhatsApp dele. O WhatsApp funciona, né? Ou então já manda direto na empresa, né, o transportador, para que ele possa estar entrando, por exemplo, hoje no Ceasa não se entra mais sem nota fiscal eletrônica. Então, o Sindicato Rural, já que ele não tem condições de fazer, ou mesmo pela falta da tecnologia, pela falta da internet, você não consegue treinar você mesmo preencher a nota. É uma coisa que tem uma dificuldade grande, principalmente que a gente tem muitos produtores assim de idade já. Então, ele tem uma dificuldade, né? Os jovens têm uma facilidade maior, mas para outras coisas, não para notas fiscais, para essas coisas. Então, o Sindicato Rural tem feito esse meio campo para que o produtor possa estar dentro, né, da legalidade. Mas a gente precisa melhorar muito ainda. A gente tem sempre conversado com o vereador Vitor Mori para que, levando essas demandas também para a prefeitura e para as empresas, né, que fazem esse fornecimento de internet, mas que precisa melhorar bastante ainda na nossa região também, principalmente nas pontas. Entendi. Com relação à questão de, por exemplo, a gente sabe quando chove muito, né, as estradas, energia que cai, como é que está essa situação, Fábio? Tem muita reclamação, tem muito impacto para o produtor rural? Sim, principalmente na questão de energia. Tem produtores que ficam 5, 6, 7 dias sem energia, né? Isso daí, para produtores que necessitam de câmara fria ou alguma tecnologia que envolve a energia, ele vai ficar totalmente desassistido e perde a produção mesmo, né? Uma planta hortaliça sem irrigação, né, num dia quente, ele não suporta e acaba queimando. Então, não só a falta de energia pelas ventanias, chuvas, isso que é normal, né, em toda a região, queda de árvores em cima das fiações, isso acaba também ocasionando essa falta de energia, e é uma questão que a gente vem discutindo bastante com o poder público também, com a EDP também, essa questão da energia. E aos poucos, né, Vitor, a gente tem aí tentado assim solucionar esses problemas um pouco mais rápidos.
em relação às estradas também, o município aqui de Mogi das Cruzes, se não me engano, são 700 quilômetros Quadrados, isso, de área, né? E que tem muita estrada de terra ainda e que o produtor rural depende dessa estrada para escoar a mercadoria. E a estrada ruim danifica a nossa produção também, né? Por mais que acomode de uma maneira assim, que não estrague, essas estradas aí esburacadas aí perde a qualidade dos nossos produtos. Isso prejudica muito os produtores rurais. Mas na questão da energia é uma coisa muito complicada, sabe? A gente que está na roça, você não tem iluminação pública, né? Então quando acaba a energia é um breu mesmo, é uma escuridão muito grande. E não é só isso, né? Como você vai tomar banho, né? Tomar banho gelado, você não tem lá você não tem lá como esquentar água, né? Tomar banho na caneca, é bem complicado. Perde mantimento, né? Você tem muita coisa assim que você está acostumado a ter a energia. E o dia que acaba, que você fica no escuro, aí sim você vê quanto ela é necessária. Né? E a gente tem esses problemas geralmente nas épocas de chuvas e de ventanias. Né? Porque deveria haver uma poda preventiva, né? Tanto por parte da EDP, né? Que é a fornecedora, mas aí fica um jogo de empurra, né? É da Secretaria de Meio Ambiente, não, é da EDP. E essas podas preventivas nós não podemos fazer. Se o agricultor fizer, ele é duramente penalizado. É um crime ambiental. Então, antes podíamos até no passado. Então tinha um mutirão, todos os produtores iam lá com suas foices, machado, para cortar aquelas arvinhas para não crescer demais, né? Hoje não tem isso, a gente não é permitido. Então, cabe à EDP, né, junto com o poder público, ver quem tem essa prerrogativa de responsabilidade. Né? Na verdade, falam que onde passa a fiação e a fiação está no meio da galhada, aí teria que ir com o cesto, né? E seria da EDP mesmo. Sempre se entende que é da EDP a responsabilidade, porque é até perigoso uma pessoa que não entenda de ter um conhecimento chegar e você tem que ter o desligamento da energia para dar segurança, né? Então é importante que seja feito um trabalho em conjunto, né? E aí, preventivo. Preventivo, né? Porque a ventania bater no fio já cai ali a energia. Desligamento é automático. E a retomada na zona rural é demorado. Infelizmente, a gente esteve na sede da EDP em São José dos Campos. O Sindicato Rural esteve acompanhando também. Segundo o protocolo da EDP, o atendimento é onde tem uma quantidade demográfica maior, ou seja, na cidade. Onde tem escolas, hospitais, é prioridade. Então, na zona rural, que tem menos gente morando, né, fica no final da fila, numa situação de pane geral. Infelizmente, é essa a regra. Eles falam que é protocolo ANEEL, eles têm que seguir. E a zona rural fica assim no último da fila, na verdade. E aí o restabelecimento demora para ser atendido. Entendi. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer a presença de cada um dos convidados e vamos deixar então considerações finais de cada um. Vou começar aqui com o Jorge. Tá. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho do trabalho do Sindicato Rural. E gostaria de anunciar também que toda essa história de 60 anos do Sindicato Rural está sendo escrito num livro. A gente tem um projeto que a gente conseguiu pela Lei Rouanet, e a renomada jornalista Melton Minaga e o Mário Sérgio Moraes, eles são os autores que vão contar essa história de 60 anos. Já estamos assim quase fechado com as vias de complementações de verbas, né, da lei, e acho que para o ano de 2026 nós vamos estar lançando esse livro aí, que vai ser uma coisa única, muito bonita, e a gente espera muito, né, Fábio? Com certeza. Bom, agradecer novamente essa oportunidade e dizer para todos os produtores que o Sindicato Rural ele está aberto
à disposição para resolver qualquer tipos de problemas que o produtor encontre na sua produção, desde o início da abertura do CNPJ dele, de produtor, até a sua aposentadoria. Gildo? Agradecer, né, por essa oportunidade, a gente poder falar do nosso sindicato rural, de uma entidade que a gente tem tanto orgulho, porque hoje, quando se tem alguns problemas comuns, tem vários escritórios, outras entidades que conseguem resolver, mas quando a coisa aperta mesmo, todos correm para o sindicato rural, porque todos veem o sindicato rural como uma entidade muito respeitada e que ela é a defensora aí dos direitos dos nossos produtores rurais. Então, agradecer, né, também à Câmara Municipal. Estaremos agora no dia 12 recebendo aí uma honraria aí do título de honra ao mérito do Sindicato Rural pelos relevantes serviços nesses últimos 60 anos que ela completa. E também o apoio, né, de toda a nossa prefeitura aqui da nossa região, da nossa mídia, né, aqui da nossa região, para que a gente possa continuar fazendo aí um trabalho em prol não só dos produtores, mas de toda a comunidade mogiana. Certo, vereador. Eu também agradecer, Janaína, TV Câmara, né, pela oportunidade de estar falando do Sindicato Rural. Falam que atrás de um grão de homem tem uma mulher, né, que sempre dá o apoio. Acho que a agricultura em Mogi é forte, porque existe o Sindicato Rural forte, atuante, defendendo os interesses do setor agro da nossa cidade. Então, a Câmara Municipal, na verdade, está agradecendo o trabalho que o Sindicato Rural presta para os agricultores da nossa cidade. Certo, muito obrigada. Terminamos mais um Câmara em Debate. Você pode acompanhar esse programa também pelo canal do YouTube da TV Câmara. Para saber mais informações do Legislativo Mogiano, pelas redes sociais e também pelo site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Até o próximo programa. Tchau, tchau.